do capítulo 1. Quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota a primeira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus que o dinheiro, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Vocês concordam comigo certamente, e quem tem mais de 2 filhos aqui, sabem disso, ou 2 filhos, a partir de 2 filhos, os filhos não são naturalmente unidos, não são. Quando você vê uma família unida, os filhos unidos, pode saber, por trás tem um pai, tem uma mãe que acompanha, que orienta, que aconselha, que intercede, que exorta, que costura essa unidade. Agora, quando tem dinheiro é mais complicado ainda, porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Se você perceber no capítulo 1, versículo 2, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E você nota que os filhos de Jó eram unidos, caminhavam juntos, celebravam juntos, festejavam juntos. Mas por que esses filhos são unidos? Capítulo 1, versículo 5 responde: porque Jó era um pai que orava pelos filhos, já era um pai que chamava os filhos para exortá-los, já era um pai que levantava sacrifícios em favor dos seus filhos. Ele estava preocupado com a salvação deles, com a santificação deles, com a piedade deles. E a preocupação de Jó não era apenas com a reputação dos filhos, que eles pecassem contra Deus no seu coração. Jó estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a reputação dos filhos. Mas agora, com a permissão de Deus, não foi um dia, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, nem uma década depois, foi no mesmo dia da tragédia financeira que Jó recebe o mais amargo recado: seus 10 filhos morreram num único acidente. Agora pense comigo, o que é um homem, o que é um pai, o que é uma mãe levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó recebe a notícia dessa tragédia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele se prostra, que ele adora, e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota aqui a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, mais uma vez os filhos de Deus se reúnem. Eu quero crer que os anjos, eu quero crer que nas regiões celestes. E mais uma vez Satanás aparece por lá. E é curioso que Deus é quem provoca a conversa de novo, perguntando para ele: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu estou por aí, eu estou de olho, estou antenado, estou vivo e ativo no planeta Terra, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, mais do que a família. Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás levanta a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida.
toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para colocar uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E eu imagino essa cena: Jó está falido, Jó está enlutado, e agora o seu corpo começa a ficar chagado, feridas vão arrebentando por todo o seu corpo fica cheio de pus, sua pele vai ficando necrosada, ele vai ficando mal cheiroso, ele é uma chaga viva, ele é um aborto vivo. E diz a Bíblia que outras bolhas vão se formando, e ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Bolhas vão se formando, e ele tem que morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, a dor não dá pausa, não dá trégua, e ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, encarquilhado, de couro furado pelas costelas em ponta, no auge da sua dor, do seu desespero. A sua mulher olha para ele, um espectro humano, uma chaga viva, se revolta contra Deus e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado no sofrimento. Acaba com isso, tenha hombridade e coragem de dar cabo da sua vida. E Jó responde para ela no capítulo 2, verso 10: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele provou que amava mais a Deus do que a si mesmo. Ele provou que ele servia a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas confira comigo capítulo 2, versículo 11. Aí vieram os amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Combinaram ir juntamente com o doer-se de Jó, para consolá-lo. Diz o verso 12 que eles levantaram de longe os olhos, não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu quero fazer uma pergunta para você: esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? É claro que eram. É claro que eram. Qual foi o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles começaram, entre aspas, a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar. Eles começaram a desenvolver uma espécie de lógica simples. E a lógica deles era essa: toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Eles pensaram: para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, eles falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó que ele tinha ficado rico porque tinha roubado os órfãos e as viúvas.
E eles foram massacrando Jó.